Parashat Emor, estamos quase chegando no final do livro do Levítico, o terceiro livro da Torá. Em 1658, um médico chamado Jacob Lombroso foi o primeiro judeu a morar numa colônia católica na região de Maryland, nos Estados Unidos, quando os Estados Unidos ainda não era uma colônia britânica. E ele foi acusado de blasfêmia e acabou sendo condenado à morte. 10 dias depois, para a sorte dele, o governo britânico, que talvez não soubesse do seu caso, decretou uma anistia geral para crimes como o dele. E então o Dr. Lombroso pôde sair em liberdade. Mas, afinal de contas, o que é blasfêmia? Uma palavra que a gente não costuma escutar muito, ainda bem, aqui na nossa sinagoga. Blasfêmia, se a gente for procurar, significa falar mal de algo ou de alguém. No sentido mais religioso, blasfêmia, blasfemar é insultar a divindade ou insultar uma religião. Conta a Torá essa semana que, numa briga, o filho de uma israelita com um egípcio blasfemou o nome de Deus. Ele foi levado então até Moisés e se soube então que aquele jovem era filho de uma mulher chamada Shlomit Bat Dibri, da tribo de Dan. Se a gente for olhar só para o comportamento desse jovem que blasfemou contra Deus, e a Torá cita a sua mãe e a tribo até da qual ele fazia parte, a gente pode imaginar e concluir que ele trouxe uma grande vergonha para sua família, para sua mãe, para sua tribo e para o seu povo. Mas se a gente puder olhar de uma forma um pouquinho mais ampla, a gente deveria parar para pensar: o que levou esse jovem a agir dessa maneira a ponto de blasfemar, de falar contra Deus? Conta o Midrash, uma coletânea de histórias e de pensamentos da sabedoria rabínica antiga, que o pai desse jovem, era um feitor egípcio. Mas ainda, ele era uma pessoa um personagem que vocês conhecem. Ele era o feitor egípcio que Moisés, quando jovem, quando era príncipe do Egito, viu batendo num escravo hebreu. E esse hebreu, diz o Midrash, não era outra pessoa que o marido de Shlomit Bat Dibri, mãe daquele jovem que blasfemou anos depois contra Deus. Shlomit Bat Dibri, dizem os nossos rabinos, havia há pouco tempo sido violentada pelo feitor egípcio. E depois de violentá-la, ele encontrou o marido dela e bateu no marido dela, estava batendo violentamente. E quando Moisés viu toda essa violência, ele olhou para os lados, achou que ninguém estava vendo e matou o feitor egípcio. Agora, passados alguns anos, Moisés tinha em mãos o filho daquele egípcio e não sabia o que fazer. Levou o caso então para Deus. Deus decidiu: o blasfemador deve ser afastado do acampamento e apedrejado até a morte. Opa! Eu não tinha prestado tanto atenção a essa passagem da Torá dessa semana, até que uma pessoa da nossa comunidade, que participava do grupo de estudos às segundas-feiras, que é online, que todos e todas vocês estão convidados a participar, das 6 às 7h30 da noite, ela virou e disse assim: Rabino, como é que fica essa questão de mandar matar desse jeito? Porque ele blasfemou. Mas não está escrito na Torá que nos 10 mandamentos, não tem lá um mandamento que diz não matarás? Não vem antes? Como é que fica essa história? Né, Geise? Como é que fica essa questão?
essa questão que a Geise me fez nos nossos estudos na segunda-feira, deve ter sido feita inúmeras vezes no passado, por muitas pessoas, para muitos rabinos em muitos tempos. Afinal de contas, como a gente faz para cumprir a mitzvah de não matar? Al tirtzach. No século IX, um grande rabino Amram Hagaon, a quem é atribuído o primeiro Sidur, o primeiro livro de rezas da história, declarou: uma pessoa blasfemou? Muito bem, que seja excomungado. A gente ouve excomungado. Existe excomunhão também na tradição judaica, também ainda bem que não acontece muitas vezes, quase nunca hoje. Mas, por mais grave que seja a questão da excomunhão, o rabino Amram Gaon, nesse momento, acabava de substituir a pena de morte pela excomunhão. Outro rabino, chamado de Abba Saul, dizia que o blasfemador podia continuar vivo nesta vida, mas que, ao blasfemar contra Deus, perderia o direito à vida eterna, ao mundo vindouro. Bom, é uma pena complicada, não sei o que acontece, né, depois que a gente parte desse mundo, mas pelo menos nesse mundo ele não seria morto, não tinha pena capital. Agora, fica uma pergunta: por que uma pessoa que blasfema contra Deus mereceria a morte, ou mereceria a excomunhão, de acordo com a tradição judaica? É porque a blasfêmia diminuiria a presença de Deus no mundo. Faria de Deus alguém menos importante. E como é que se faz para que a presença divina no mundo não seja diminuída? Rabi Meir conta uma pequena parábola que pode nos ajudar a pensar nisso. Como fazer para não diminuir a presença de Deus no mundo? Ele diz assim: havia 2 irmãos gêmeos que moravam numa cidade. Um deles foi nomeado rei, o outro se tornou um bandido, um assaltante. E o rei, em algum momento, ordenou, embora fosse seu irmão, que aquele assaltante, que aquele ladrão, fosse enforcado. Os 2 eram gêmeos. E quando o irmão estava pendurado na forca, o povo, que não sabia direito o que estava acontecendo, olhou e as pessoas começaram a gritar: vejam, o rei está sendo enforcado. Imediatamente, ao perceber a situação, o rei mandou tirar o seu irmão da forca. O que essa história tem a ver com o que a gente está falando? A quem Rabi Meir está se referindo? Rabi Meir está dizendo que os 2 irmãos gêmeos se referem a Deus e ao ser humano. Que tudo que acontece com Deus se reflete no ser humano. E tudo que acontece com o ser humano necessariamente se reflete em Deus. Portanto, quando se mata uma pessoa, a presença de Deus é diminuída. Ou seja, vamos dizer que blasfemar diminui a presença de Deus, então eu mando matar o blasfemador, e se eu mando matar, a minha atitude diminui a presença de Deus, então matar o blasfemador não adiantou muita coisa e não resolveu o problema, e eu não tenho que matar essa pessoa. O Midrash aponta uma outra questão. O jovem que blasfemou contra Deus era filho de um homem que violentou uma mulher e depois bateu no marido dela violentamente. Ele era filho de uma relação muito difícil, muito violenta. A gente pode se perguntar como que foi a vida desse jovem, como era a vida desse jovem. Será que ele se sentia amado? Será que ele se sentia rejeitado? Como que ele convivia na sociedade daquela época? Ou será que ele blasfemou contra Deus do nada? Que ele não teve motivo nenhum, simplesmente saiu amaldiçoando Deus por aí? Será que não há outros caminhos para a gente lidar com pessoas que vivem em um contexto de violência? Além de matá-las, de decidir que elas são bandidas, de agredi-las, de levá-las à prisão e achar que resolveu os problemas da humanidade por colocar esse blasfemador atrás das grades?
O modo judaico de agir não é esse. Não é isso que ensina a nossa tradição. Nós não podemos ficar só na superfície e olhar e julgar uma pessoa só por aquilo que a gente viu. É preciso buscar o contexto para compreender a situação e só então agir. A leitura judaica precisa ser e é a leitura do educador, não a do justiceiro. Nessa semana, o presidente da Betel, que está aqui presente, fico feliz que está aqui, o Sérgio, expressou para a sua equipe o seu entusiasmo com a educação judaica. E Sérgio, eu tomo a liberdade de compartilhar o que você escreveu para a gente. Você disse assim: vamos cada dia mais inserir a educação judaica na nossa sinagoga. Conto com todos vocês e contem comigo. Contem com ele, contem comigo, contem com toda a equipe profissional da Betel, com todos os voluntários, e a gente conta muito com vocês. E aí o Sérgio continua: contem comigo, não existe um judaísmo sério, relevante e significativo sem educação judaica. Fecha aspas. Gente, nós estamos trabalhando com educação judaica com aquelas crianças que estão aqui do lado e queremos trazer mais crianças. Nós estamos trabalhando com educação judaica com os nossos jovens pré-bar e bat mitzvah e queremos trabalhar também com jovens pós-bar e bat mitzvah. Nós queremos trabalhar com adultos, com pessoas mais velhas, homens, mulheres. E nós entendemos que educação judaica não se resume simplesmente a ler a Bíblia e segui-la literalmente. Aliás, não é para fazer isso. Porque ficaríamos na superfície e iríamos para um caminho que hoje alguns vão chamar de fundamentalista ou de extremista. Educação judaica é mergulhar fundo nas nossas fontes, do passado e do presente. Educação judaica é mergulharmos no oceano judaico de sabedoria e praticarmos diariamente aquilo que nós aprendermos. A educação judaica deve ser oferecida a todos e a todas, das crianças aos mais velhos, homens e mulheres. A palavra para educação em hebraico é chinuch. Chinuch em hebraico tem a mesma raiz da palavra Hanukkah. Hanukkah quer dizer inauguração ou consagração. Hanukkat HaMizbeach, a inauguração do altar, a festa de Hanukkah, a reinauguração do templo. Portanto, educar é renovar. Renovar é consagrar. O que o Criador espera de nós não é condenar ninguém à morte, por motivo nenhum. O que Deus espera da gente é ve'ahavta lereacha kamocha, é amar ao próximo como a si mesmo. Hareini mekabelet et mitzvat haboreh. Eu aceito sobre mim, se cada um puder dizer para si mesmo no coração, eu aceito para mim, et mitzvat haboreh, o mandamento do Criador. Ame ao próximo como a si mesmo. Shabbat Shalom.